Bom dia, primeiro ano, 20/7, começando mais uma semana. Saudade de vocês, muitas saudades mesmo, sentindo falta da gente, dos nossos papos, enfim, do carinho de vocês. E alguns eu vejo aí no Instagram, no Facebook, mas outros não, muitos outros não. Muita saudade, tá? Muita saudade mesmo. Nós vamos começar com o módulo 24 hoje, a América Andina e a América Latina, e vamos pensar na América Andina, que é a porção ocidental da América do Sul, onde estão localizados os países que são atravessados pela Cordilheira dos Andes. São eles Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Geograficamente, o fator mais significativo dessa região, em termos do quadro natural, é a presença da Cordilheira dos Andes, tá? Onde ocorrem as maiores altitudes do continente americano, o Aconcagua, na fronteira entre o Chile e a Argentina, com 6.959 metros de altitude. Terremotos e vulcanismo são frequentes nessa região. As maiores concentrações populacionais e as principais cidades andinas estão localizadas nos altiplanos ou ao longo do litoral, exceto a Bolívia, que não é banhada pelo litoral, né, um país interior. E os países andinos têm elevada população urbana, então grande parte dos países cortados pela Cordilheira dos Andes tem população que vive principalmente nas cidades. A economia andina é fundamentada em atividades agroextrativistas, destacando o setor de mineração, principalmente petróleo, gás natural, cobre, estanho, chumbo, zinco, prata e ouro. Tá? O grupo andino, pensando na geopolítica, né, que são as associações econômicas entre os países, em 1969 foi estabelecido o Acordo de Cartagena, o Pacto Andino, organização considerada como homogênea na sua atuação na América Latina, constituída por Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O Chile saiu em 77 e a Venezuela em 2006. O objetivo desse agrupamento econômico é promover uma cooperação entre as nações associadas por meio de um fundo de reserva. A geopolítica do Grupo Andino. O Peru. Dos países andinos, o Peru, com seus 1.285.216 quilômetros quadrados e 32 milhões de habitantes, e uma população mestiça e indígena, é tipicamente andino. Sua vida política é instável, de governos civis, de tendências diversas, com forte influência militar. O gráfico a seguir mostra algumas taxas de crescimento para países da América do Sul, membros do Mercosul e da Aliança do Pacífico, que inclui o México na América do Norte. O turismo é um importante atrativo no Peru. Então, a gente vai ver o crescimento do PIB, o Mercosul e a Aliança do Pacífico. E observando aqui, a gente vai ver que o Mercosul, 2010, 2011, pensando na Argentina, 2010 pensando no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, né, tem um crescimento acima, melhor do que os países da Aliança do Pacífico. Pensando na Colômbia agora aqui, falando da política e da geopolítica colombiana. Situada na porção noroeste da América do Sul, a Colômbia caracteriza-se por apresentar uma planície litorânea banhada pelos oceanos Pacífico e Atlântico. É atravessada pela Cordilheira dos Andes. O principal problema vivido pelos colombianos no início desse século XXI diz respeito a convulsões sociais, movimentos sociais. 4 grupos se enfrentam: o governo, as guerrilhas de tendência esquerdista, como as FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, os narcotraficantes, a Colômbia tem um problema seríssimo com o narcotráfico,
e os grupos paramilitares, são as milícias, né? Coisa parecida com o que tem agora aqui no Brasil. O país esteve na década de 1990 à beira da guerra civil, já que o governo exercia o poder apenas na porção central do país, ficando o restante à mercê dos grupos rivais. Uma ação governamental implementada em 2008 e 2009 enfraqueceu bastante o poder de movimentos das Farc, como a libertação de sequestrados e ataques que resultaram na morte de líderes. O presidente Juan Manuel foi Nobel da Paz em 2016 e assinou um acordo de paz com as Farc. A Colômbia conseguiu estabelecer a paz no país, disseminando os narcotraficantes, né, estabelecendo um acordo de paz com os grupos guerrilheiros de esquerda, e a Colômbia conseguiu apaziguar o país, né, porque conteve o tráfico de drogas, principalmente. Tá? O Chile, situado entre os Andes e o Oceano Pacífico, o Chile é um país estreito na sua extensão, seu comprimento de 4.300 quilômetros é 25 vezes maior do que a largura máxima de 175 quilômetros. Olha que loucura, é uma linguiça, né? O país oferece aos visitantes paisagens variadas. O produto interno bruto do Chile apresentou um forte crescimento nas primeiras décadas do século XXI, principalmente por conta da exportação de frutas e vinhos. Em termos econômicos, o Chile vinha sendo considerado um modelo de estabilidade na América do Sul. Entretanto, em outubro de 2019, o ano passado, surgiram manifestações populares que tiveram como estopim o aumento do preço da tarifa do metrô. Com o desenrolar das manifestações, grupos e entidades de classe, como aposentados e estudantes, se reuniram para exporem demandas como os custos com saúde, transporte, educação, previdência, veio tudo à tona e os chilenos começaram a reivindicar melhores condições de vida, melhores salários, e esses conflitos existem até hoje e são conflitos hoje que questionam o governo de forma a colocar o governo na parede, mostrando que os chilenos não estão contentes com as reformas implementadas pelo governo, principalmente no que diz respeito à reforma da Previdência, né? Algo bastante parecido com o que querem fazer aqui conosco. Então, fazer com que os jovens hoje, como vocês, não se aposentem nunca, né? E tirar dos que já são aposentados parte da sua aposentadoria, né? Diminuir o valor da aposentadoria dos que já são aposentados e esses se inserirem novamente no mercado de trabalho. Então, é trabalhar até morrer. Tanto os que já são aposentados, como aqueles que não se aposentaram ainda e muito menos se inseriram no mercado de trabalho, que é o caso de vocês. A Venezuela. Grandes crises ocorreram na Venezuela entre o final do século XX e os primeiros anos do século XXI. Sua elevada produção petrolífera foi responsável pela manutenção de um padrão de vida elevado para os níveis latino-americanos durante o século XX. Em fins dos anos 90, foi eleito para presidente da República o coronel Hugo Chávez, que anos antes havia promovido um golpe militar contra o governo. Uma vez eleito, dá início a reformas constitucionais que passam a centralizar o poder em suas mãos. A Venezuela é um país hoje que vive numa crise econômica grande. Com a morte de Chávez em 2013, foram promovidas novas eleições, que levaram ao poder Nicolás Maduro, indicado pelo próprio Chávez como seu herdeiro político. Atualmente, a Venezuela passa por uma crise institucional e sanções econômicas internacionais lideradas pelos Estados Unidos, que promovem a fuga de capitais da Venezuela. Muitas empresas estão indo embora da Venezuela. E a falta de capitais nesse país desmantela a capacidade produtiva, incluindo a extração e o refino de petróleo. Tá? A Bolívia. Vou falar da Bolívia no próximo vídeo, tá bom? Espera um pouquinho.